Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa aula nós vamos estar falando sobre Expression Language. Isso aqui vai servir junto com a ação padrão que a gente já viu na semana passada e também com JSTL que a gente ainda vai ver na próxima semana. Essas coisas vão auxiliar a gente a escrever páginas JSP de uma forma mais legível, mais amigável, sem ficar aquela bagunça de quando a gente utiliza scriptlet, né, ou expressão e declarações. Então, nós estamos caminhando para não utilizar scriptlet, expressões, etc. Para deixar um código mais amigável, mais simples, mais organizado, tá? E aí, Expression Language é uma dessas ferramentas que vão facilitar esse serviço aí para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha nela. O que vai ser, então, a Expression Language, né? Ou então, só abreviada como EL. São declarações com a sintaxe bem simples, tá? Para substituir os trechos alguns trechos de script. Vai facilitar o desenvolvimento de páginas JSP e vai evitar que eu misture o meu código Java com o código HTML. Aquela bagunça que a gente já tinha estudado quando a gente começou a introduzir o JSP, onde eu tinha uma mistura de código Java com código HTML. Tá? Então, uma das ferramentas para auxiliar isso vai ser o Expression Language, junto com a ação padrão e junto com outras coisas que a gente ainda vai estudar, tá? Qual vai ser a sintaxe do Expression Language? Ó, bem simplesinha. Vou colocar o sinal de dólar, chave, aí ponho a minha expressão e termino com chaves. Pronto, só isso, né? Aqui tem um exemplo, ó, do que a gente pode fazer. Então, colocar esse 5 mais 3 aqui, ele vai processar e vai me entregar o resultado que é 8. Uma outra possibilidade é usar a ação padrão, useBean, para instanciar ou referenciar um objeto da classe pessoa, que aqui está chamando de pessoa com P minúsculo, e depois eu posso acessar os campos desse objeto, tá? Supondo que lá na classe do tipo pessoa existe um método getNome, tá? E aí eu consigo fazer isso aqui. Observe que o método getNome lá vai ter o get, o N aqui maiúsculo, e aqui eu vou usar com o nome com N minúsculo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, só para a gente introduzir. Eu tenho aqui já um projeto que eu criei chamado Expression Language. Aqui eu já tenho um pacote modelo com uma classe pessoa. Nessa classe pessoa eu tenho um nome, idade e os métodos get e set. Não coloquei um método construtor, mas por padrão o Java já me entrega um método construtor sem parâmetros, tá? Aqui tem um código index.html que eu vou deletar. E eu vou criar aqui agora um index.jsp, tá? Sim. Aí vamos só colocar aqui um título. Expression Language. E aí a gente vai fazer alguns exemplozinhos para a gente entender esse Expression Language. Então aqui só para a gente introduzir, vamos colocar um cálculo aqui, ó, 5 mais 3. Vamos ver o que isso vai dar. Ó, já me entrega aqui um resultado que é o 8, tá? Vou aumentar o zoom. Já trago 8 aí. Sim, continuando aqui para a gente entender mais. Eu tenho alguns literais quando eu vou trabalhar com Expression Language, tá? Vou ter literais booleanos, que é true e false, string, que é qualquer coisa que eu posso colocar dentro de aspas ou dentro de apóstrofos, tá? E ele fala aqui também que você consegue usar a contrabarra, né, para inserir aspas ou apóstrofo, mas a gente vai ver que talvez a gente nem precise. Para aspa e apóstrofo, tá? Ponto flutuante, números normais, ponto flutuante, inteiro e o nulo, tá? E aqui tem alguns exemplos. Aí o exemplo de onde às vezes eu nem preciso da barra invertida. Então, por exemplo, se eu quero colocar alguma coisa entre apóstrofos, basta colocar string dentro de aspas e vice-versa, tá? Essas coisas aqui funcionam. Vamos dar uma olhadinha? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, a string. Olá, mundo de hoje. Salvar aqui. Opa. Olá, mundo de hoje. Se eu quiser colocar isso por... quero colocar isso num parágrafo. Pronto, ó. As coisas ficam bem mais simples usando Expression Language, né? Porque de outra forma eu poderia utilizar expressão, né? Que não é Expression Language, tá? Não confunda expressão com Expression Language. Expressão vai ser isso aqui, tá?
Dá para fazer também, uma possibilidade, né? Então dá para fazer também. Mas aqui a gente já tem várias vantagens que a gente vai ver e vai escrever menos código também. Tá? Então a gente já vai dar uma olhadinha. Então isso aqui é expressão, tá? Isso aqui é linguagem de expressão. Tá? Então não confunda expressão com linguagem de expressão. Isso aqui a gente vai tentar evitar, assim como a gente vai tentar evitar scriptlet também. Vamos ao mínimo possível. E aqui eu posso colocar coisas do tipo assim, olá, mundo de hoje. Né? Bem mais simples. E aí consigo, né, cálculos aritméticos, como a gente já viu, e true e false também, tá? Operadores. Os operadores são os operadores que a gente já tem na linguagem e mais alguns, né? Na linguagem Java, tá? Os operadores que eu já tenho na linguagem Java, mais os operadores da linguagem de expressão, que é o Expression Language. Então, por exemplo, ó, mais, menos, asterisco, dividir, e tem também o div, o mod, né? Com operador de comparação EQ, NE, LT e tal, operadores lógico, AND, OR, NOT, então a gente tem algumas outras coisas, tá? Vamos dar uma olhadinha? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero dividir alguma coisa. Então, 5 dividido por 2. Então, Ctrl S, 5 tá lá, 2.5. E eu posso utilizar também div. Mesma coisa. Ou, se eu quero o resto da divisão, posso usar o operador de % para o resto da divisão. Ou posso utilizar o mod. Nós vamos ter alguns sinônimos aqui. Tá? Outras possibilidades que a gente tem é, por exemplo, para comparar. Então, eu quero saber se 5 é maior. Vamos dizer que é igual. 5 é igual a 3? Não, isso aqui é falso, né? Então tá falso. Mas 5 é igual a 3 mais 2? Aí isso aqui já é verdade. E eu posso utilizar, então, ao invés disso aqui, eu posso utilizar o EQ, o equals. Né? Vai ser a mesma coisa. Aí para verificar se é maior, se é menor, então, por exemplo, quero verificar se é menor que. Né? Então, o 5 é menor que 5 mais 3? Não. Mas o 4? Opa. O 4 é menor que 5 mais 3? Sim, o 4 é menor que 5 mais 3. Então, vamos ter sinônimos para esses operadores. Tá? Igual, é diferente, not equal, aí o less than, menor que, maior que, e etc. Tá? E também para os operadores lógicos, tá? AND, OR, NOT. Então, por exemplo, aqui deu true, né? Mas eu posso inverter o valor lógico. Né? Então, posso negar isso aqui. Opa, acho que eu fiz errado. Faltou os parênteses. Então, false, se eu não negar. True. Né? Então, o not nega o valor lógico. Ok? E assim tem o AND, né, e o OR também. E tem alguns outros operandos aqui, colchete, ponto, empty, que a gente já vai ver. O ponto eu consigo acessar os campos, né, de um objeto, desde que esse objeto tenha sido escrito lá com os métodos get, né, de forma adequada. E também eu consigo acessar os mapeamentos, tá? E daqui a pouco a gente vai ver alguns mapeamentos, tá? Então o operador point ele acessa as propriedades de um objeto ou o valor mapeado de um mapeamento. Esse mapeamento é como se fosse aqueles conjuntos chave-valor, né? Quando eu passo um parâmetro, por exemplo, né? Quando eu passo um parâmetro, então eu passo a chave e o valor. Então eu vou ter esses mapeamentos chave-valor, tá? Então é semelhante àquilo. Os objetos implícitos que eu tenho são mapeamentos, exceto page context. Então, que esses mapeamentos são conjuntos de chave-valor. Nós vamos ver esses objetos implícitos daqui a pouco, tá? Não me preocupa ainda não. Exemplos aqui, por exemplo, se eu tenho um objeto pessoa, né, eu consigo acessar o campo nome dele. Se eu tenho um parâmetro nome, eu consigo também acessá-lo. Né? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos. E aí tem um ponto e depois tem um colchete. Vamos falar do ponto por enquanto. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui que a gente pode ter. Então, supondo que eu receba um parâmetro, que esse parâmetro é o nome da pessoa. Então, eu posso dizer assim...
seja bem-vindo e o nome da pessoa. Tá? Vou colocar aqui embaixo. E o nome da pessoa vai vir como parâmetro, então eu vou colocar aqui o param.nome. Então, supondo que eu receba este parâmetro. Tá? Dá para fazer aqui também. Deixa eu fazer separado, depois a gente coloca junto. Então, eu vou receber um parâmetro nome, tá? Se eu não receber o parâmetro nome, não dá erro, tá? Ele simplesmente ignora e não mostra nada. Ó. Não tem o parâmetro nome, não mostra nada aqui. Agora, se tiver o parâmetro nome, então vamos colocar aqui o ponto de interrogação. Aí eu tenho o parâmetro nome e esse parâmetro, por exemplo, é Pedro. Então, seja bem-vindo, Pedro. Eu coloquei aqui na URL, mas isso poderia vir, por exemplo, de um formulário, tá? Daqui a pouco a gente faz um exemplozinho com formulário. Então, observe que se não existe, se isso aqui é nulo, não dá erro nenhum, ele simplesmente não mostra, tá? E a gente pode vir aqui também, juntar aqui. Opa. Ah, não, minto, esse aqui vai ser o operador só de adição. Vai ser de adição, não vai ser de concatenação, tá? Por isso que isso aqui não vai funcionar. É isso mesmo. Tá? Então vamos ter que fazer separado mesmo, do jeito que eu estava mostrando. Dá só o Ctrl Z. Deixa assim, tá? Sim, então é o operador ponto. E eu posso utilizar também o operador colchete. O operador colchete faz o que o ponto faz e mais algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um operador aqui, posso usar entre colchetes. Vamos voltar lá, F5. Ó, aí não... Opa. Porque não existe nome, né? Eu estou fazendo errado. É string nome. Beleza. Então eu pego tem o parâmetro? Tem, mostra aqui. E se não tiver o parâmetro? Não dá erro, simplesmente não mostra nada. Tá? Então já é uma facilidade que a Expression Language traz pra gente. Então posso usar tanto assim quanto assim, vai funcionar. Tá? Deixa eu colocar aqui de volta. Pronto. Tá? Aí, só que o operador colchete, ele traz uma vantagem. Ele faz o que o operador ponto faz, mas a vantagem é que ele consegue acessar... ele consegue acessar array e listas, tá? Então, quando eu tenho conjuntos, né, listas, ou então os vetores ou arrays, eu consigo acessar, né, informando um índice numérico aqui. Inclusive, se eu passar uma string, ele já converte para o inteiro. Vamos fazer o teste disso aqui? Aí aqui, por enquanto, nós vamos fazer a gambiarra aqui, vamos usar a expressão, mas só para exemplo, tá? Mas lembre-se que o que a gente quer, né, juntando essas aulas de ação padrão, agora de linguagem de expressão, semana que vem JSTL, a ideia vamos evitar ao máximo usar isso aqui, tá? Scriptlet. Mas por enquanto eu vou deixar aqui só para facilitar o entendimento, porque eu poderia criar isso aqui em um outro arquivo, por exemplo, em um servlet, e aí só passar isso aqui como na requisição ou na sessão e etc. E dá para passar aqui. Mas para questão de simplicidade já vou colocar aqui. Então eu vou colocar um array list. Vou chamar aqui de lista. Recebe new array list. E vai ser uma lista de inteiro mesmo, tá? Vamos dizer aqui que vai ser de inteiros. E eu posso colocar aqui alguns valores, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a minha lista, pronto, add, e aí, por exemplo... eu estou colocando inteiro para simplificar, mas podia ser, por exemplo, uma lista de pessoa, tá? Uma lista de qualquer outra coisa. 8... Então, vou ter essa minha lista aqui, e eu posso mostrar os dados da lista. Tá? Então, por exemplo... A minha lista só que aí, por enquanto, eu não tenho acesso a essa lista usando Expression Language, tá? Se eu fizer assim, eu não consigo ter acesso a essa lista. Por quê? Porque essa lista vai ter que estar dentro de algum dos objetos implícitos que a gente já vai ver. Né? Deixa eu passar aqui. Vou pular aqui esse impit só para falar dos objetos implícitos. Aí, dentro dos objetos implícitos, um deles é esse aqui, ó, o page scope. Tá? Então...
só para falar desse page scope, depois a gente volta aqui e explica o restante. Então eu vou colocar essa lista dentro do escopo da página. Então eu vou ter aqui o meu page context, e eu posso, da mesma forma que eu tenho request, e eu consigo definir request, a seção, a aplicação, né? E eu consigo definir atributos, então eu posso colocar aqui um set attribute, eu tenho também para o page context. A diferença é que, por exemplo, o request, enquanto a requisição não voltar para o usuário, enquanto eu não dar a resposta, os dados que eu tenho ali ficam permanentes, né? Já na sessão, enquanto o usuário não fechar a sessão ou o tempo não expirar, eu tenho os dados ali na sessão, na aplicação, enquanto a aplicação existir. Já no PageScope é enquanto esta página aqui, index.jsp, existir. Quando eu terminou essa página, aí pronto, eu perco esses dados, esses atributos aqui, já não existe mais. Tá? Vamos colocar aqui então, vamos chamar de lista mesmo, e eu ponho lista aqui. Pronto, então agora no contexto da página, eu tenho o atributo lista. Aí aqui, como é que eu posso utilizar isso? Eu posso dizer que eu tenho o page scope, o escopo da página, ponto lista. Pode usar ponto lista, ou eu posso usar também assim. Posso usar tanto o colchete quanto o ponto. Tá? Então vamos usar aqui o ponto. E aqui ele me entrega a lista inteira, tá? Entregar a lista inteira, mas se eu quero só o índice 0, só o índice 1, só o índice 2 e assim por diante, aí eu posso usar o colchete. Então, qual que é o valor no índice 0? O valor no índice 0 é o 5. Qual que é o valor no índice 1? O valor no índice 1 é o 8 e assim por diante. Tá? E, né, uma vantagem que traz aqui, não gera erro, por exemplo, se eu colocar o índice 10. Qual que é o índice 10? Não existe índice 10. Aí esse cara aqui não vai gerar erro para mim, ele simplesmente não vai mostrar nada. Tá? Aí facilita aqui pra gente, ok? Vamos deixar aqui. Você pode também, inclusive, fazer assim. Aí, vírgula. E vírgula. Coloca então, aqui no índice 2. Aqui no índice 0. É possível fazer laço, tá? Mas a gente vai ver isso semana que vem com o JSTL, tá? Por enquanto, não. Deixa assim. Continuando aqui, falamos do colchete. O empty. O empty é para saber se algum determinado elemento é vazio. Tá? É como se eu perguntasse, é vazio? Então, o que vai ser vazio? O que vai me retornar true? A string vazia, uma variável que seja nulo, ou arrays, mapeamentos ou listas que não tem nenhum elemento. Isso é considerado vazio. Tá? Então, eu posso verificar aqui, por exemplo... Se eu coloco uma string qualquer aqui, então, por exemplo, verificar a string vazia, tá? O empty que eu vou utilizar, empty, e eu vou verificar, a string vazia, ela é vazia? Isso aqui é vazio? Sim, isso aqui é vazio. Então, se eu vier aqui, pressionar F5, verdade. Agora, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, isso já fica falso, não é mais vazio, tá? Então, é como se fosse uma pergunta, é vazio? Inclusive, se eu posso fazer assim, verificar se a minha page scope ponto lista, minha lista, ela é vazia? Não, minha lista não é vazia, eu tenho 3 dados lá, 3 elementos, 3 números, então ela é falsa. Agora, se eu vier aqui e remover esses caras, eu tenho uma lista, essa lista não é nula, mas não tem número nenhum dentro dela, não coloquei nenhum elemento dentro dela. Então agora, ela é vazia? Sim, ela é vazia. Aí fica true. Tá? Então eu consigo verificar se arrays ou listas são vazias e também strings, tá? Então isso facilita se eu precisar saber disso aí, dessa informação. Então esse é esse operador empty. E aí, os objetos implícitos. Os objetos implícitos vão lembrar um pouco os objetos implícitos que a gente tem lá no JSP, tá? Só que no JSP, eles são objetos. Aqui na linguagem de expressão, no Expression Language, a maioria deles vão ser mapeamentos. Então, eu não tenho tudo aquilo que eu tenho lá no JSP. Tá? Eu vou ter os principais, os mais utilizados, os campos mais utilizados, não vou ter nem métodos, tá? Com exceção do page context. Tá? Então, os objetos implícitos que eu tenho na Expression Language,
são os mesmos objetos implícitos dos scripts JSP, perdão, não são os mesmos, tá? Exceto o PageContact, que é uma referência real ao objeto PageContact. O resto, tudo vai ser mapeamento, tá? Então, por exemplo, eu consigo, nos cookies, põe cookie, ponto, nome do cookie, eu consigo pegar o cookie. O reader, eu coloco reader, ponto, nome do cabeçalho. Reader value já me retorna um array, né? Aí os parâmetros de inicialização, PageContact representa os dados que eu coloquei lá, por exemplo, setAttribute e coloquei dados no contexto da aplicação. Aí eu consigo pegar com PageContact. Já o PageScope é só o scope da página. Parâmetros são os parâmetros que vêm no URL, se for usando o método GET, ou se for o POST, que vem lá no corpo do protocolo HTTP, eu consigo pegar os parâmetros. Para values, eu pego um array, tá, com os parâmetros. Request Scope, eu consigo pegar os dados, os atributos que eu coloquei na requisição. Session Scope, consigo pegar os atributos que eu coloquei na sessão. Tá? Não vou falar de todos eles, porque eles vão lembrar bastante o que a gente já estudou com Servlet e também com JSP. Então eu vou só dar alguns exemplos aqui. Tá? Por exemplo, na requisição, depois a gente pode até fazer um exemplozinho com a sessão. Tá? E também o PageScope, que é aquilo que eu já falei. Aqui, deixa eu ver, aqui já tem até o exemplo, ó. Vou só copiar ele aqui, só copiar ele ali e colar. Então vou vir aqui, colocar um HR, só para colocar uma régua horizontal aqui. Então, observa, eu vou ter aqui um formulário, e o action dele é só para lugar nenhum, para uma âncora, né? E eu nem especifiquei a âncora, então ele vai ficar na mesma página, né? Vai enviar, submeter para essa mesma index JSP. Tá? Então, quando eu clicar no botão de submissão, o que ele vai me enviar? Né? Vai me enviar um número. Tá? E depois eu consigo ver esse número aqui. Que é o parâmetro aqui é um dos objetos implícitos, tá? E é um que a gente já até viu. Então eu posso, então eu posso pegar aqui um parâmetro, número e mostrar. Observe que quando eu carrego a página, deixa eu só salvar aqui, se eu voltar aqui para minha página, pressionar F5, o número não existe o número, não tem parâmetro. Se não tem, ele simplesmente não mostra. Agora, se eu colocar algum número aqui e clicar em enviar, submeteu, aí depois que ele submeteu, ó, veio para cá, né? Já tem um número lá. Aí, como tem o número, na hora que ele mostrar aqui, ele mostra o parâmetro número. Se não existir, não mostra nada. Né? Então, como eu já submeti, então eu já tenho esse parâmetro, é o que ele vai me mostrar aqui. Tá? Aí, outros exemplos que a gente pode fazer, por exemplo, vamos supor alguma coisa que está no escopo da requisição. Tá? Então, vamos supor aqui que eu vou submeter, vou tirar isso daqui e vou colocar na outra página. Vamos colocar aqui criar um novo JSP. Desse mostra, vou colocar minúsculo. Só número. Pronto. E aqui eu vou mostrar esse número. O número que vem como parâmetro na requisição. Então, o número mostra o número que vem como parâmetro na requisição, tá? Então, a minha ação aqui vai ser número.jsp. Então, quando eu clicar no botão de submissão, eu vou enviar o número lá para a página número.jsp. Na página número.jsp, ele vai pegar o parâmetro que vem na requisição e mostra aqui para mim, tá? Vou ver aqui, F5, tem aqui, escolho o número qualquer aqui, clique em enviar, vou para a página número, envio o parâmetro e está aqui, ele me mostra. Posso fazer isso também usando o método post. Então eu posso vir aqui, colocar aqui um método, e o método vai ser post. E aí eu não vou visualizar esse dado na URL. Tá? Então vim aqui, carreguei, vou colocar um número qualquer aqui, enviei. Ó, não vejo o dado aqui na URL, mas o número está aqui. Tá?
E aí eu consigo também inserir dados na requisição. Então, por exemplo, se uma página minha JSP encaminha para uma outra página, né? Então vamos dizer aqui, vamos criar um outro JSP aqui, falando que é o encaminha, ou direciona, alguma coisa do tipo. Encaminhamento. E aí, quando eu clicar aqui, eu não vou mais para a página número, eu vou para a página encaminhamento. Então, para a página encaminhamento, eu vou enviar o número como parâmetro da requisição, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vou mostrar agora na página encaminhamento. Então, vou voltar aqui, deixa eu voltar no index. Então, eu vou colocar um número aqui, vai ser o número 20, agora ele vai me mostrar na página. Opa, não atualizei, né? Deixa eu ver aqui se eu salvei. Faltou foi salvar. Isso. Então, eu vim aqui, carregar, beleza. E agora vai me levar para a página encaminhamento. Então, eu vou digitar um número aqui, enviar. Aí me leva para a página encaminhamento e mostra o número. Só que nessa página encaminhamento eu não quero mostrar nada. Eu quero pegar o dado e despachar ele, fazer um encaminhamento para ele para uma outra página, né? Qual que vai ser essa outra página? O número.jsp. Só que antes de fazer isso, eu vou colocar esse número como parâmetro na requisição. Eu posso fazer assim. Request, lembre-se que o request é um objeto implícito do JSP.set attribute. Ao atributo, vamos dizer que o atributo é o atributo dado. E qual que é esse atributo dado? Vai ser o... Opa, aqui eu não consigo fazer isso. Vai ser o request.getParameter. E vai ser o parâmetro número, né? É o parâmetro que eu estou enviando aqui, ó. Esse cara aqui. Opa. Esse aqui. Então eu venho, pego a requisição e defino um atributo. Esse atributo é o dado. Isso aqui, provavelmente, né, se a gente fosse fazer seguindo o MVC, eu faria isso aqui num servlet, tá? Mas como não é a ideia aqui é mostrar a expression language, por isso que eu já estou fazendo aqui. Então eu defini um dado aqui, coloquei, né, como atributo da requisição, peguei o parâmetro que vem na requisição e aí coloquei ele como atributo dado e reencaminhei esse cara lá para o número.jsp. Lá no número.jsp, eu posso pegar aqui e falar que eu vou ter a minha request scope ponto dado e não mais número, tá? E aí já vai fazer encaminhamento para cá. Então vamos observar. E aí eu vou colocar aqui H1. Estou na página mostra número. Vamos voltar para cá, pegar o index. Aí vamos colocar um número aqui qualquer, enviar. Ó, estou na página mostra número e o número é o número 25. Mas observe, na URL, eu estou aqui na página encaminhamento, né? Lembre-se que o encaminhamento não é um redirecionamento, tá? O encaminhamento acontece todo do lado do servidor, né? O cliente não fica sabendo que uma outra página tratou, né? Diferente de um redirecionamento. Mas se fosse um redirecionamento, eu não iria utilizar o request, tá? O request scope, eu iria utilizar outra coisa. Tá? Então, ó, estou nessa página aqui. Cliquei no botão de submissão e enviar como parâmetro da requisição lá, protocolo HTTP, eu envio o dado para o encaminhamento. Tá? Aí o encaminhamento pega o número aqui da requisição, coloca como atributo dado da requisição e faz um encaminhamento para quem? Para número.jsp. Aí, nesse momento aqui, eu não envio nada para o cliente de volta, tá? Tá tudo no lado do servidor. Aí ele vem aqui em número,
aí monta isso aqui e aí sim envia a resposta para o cliente, tá? Só que o cliente acha que está no encaminhamento, mas quem tratou a requisição foi o número.jsp. Né? Então aqui só para a gente exemplificar como que eu posso usar esse cara aqui. Daria para a gente fazer isso aqui também, como eu falei, em vez de usar isso, posso usar um servlet. Tá? Então eu faria isso aqui, por exemplo, num servlet. Opa, fechei aqui, nem sei o que eu fechei, mas tá. Beleza, né? Vamos continuar aqui. Aí, ó, por exemplo, session scope é semelhante, só que é o escopo da sessão, tá? O page context, não, perdão. O application scope é semelhante, mas o escopo da aplicação, tá? Esse exemplo a gente já viu. Ó, né? Por que é preferível usar Expression Language a usar, né, a ação padrão ou expressão? Porque na grande maioria dos casos eu vou escrever menos, tá? Então, fazer a mesma coisa, né? Java Beans, pessoal, um objeto Java semelhante a esse que a gente tem aqui, ó, que tem métodos do tipo getSet para todos os atributos, tá? E um método construtor sem parâmetro, né? Que aqui já está implícito. Então, eu consigo usar ele com ação padrão, né? getProperty, que a gente já viu semana passada, expressão, que a gente já havia visto lá no começo, quando a gente começou a falar de JSP, a gente já falou desse, e linguagem de expressão, né? Que é o que a gente está vendo agora, e a gente observa que é o que fica mais simples, a gente escreve menos, tá? Continuando, um exemplozinho aqui já com a pessoa. Então, eu vou ter um objeto pessoa com nome e com idade, vou fazer um formuláriozinho para submeter esses dados para uma outra página JSP. Pode ser feito tudo numa mesma página, tá? Do jeito que ele está aqui. Então, na mesma página eu tenho um formulário HTML, quando clicar no botão de submissão, vai enviar os dados a idade e o nome, tá? Aí envia para onde? Para a mesma página. Aí, quando enviar esses dados para a mesma página, a gente consegue instanciar um objeto da classe pessoa, que aqui está chamando de pessoa com P minúsculo, pega todas as propriedades que estão vindo como parâmetro aqui, né? E aí define essas propriedades, e depois consegue mostrar esta pessoa aqui, consegue mostrar lá os campos nome e o campo idade. Aqui está sendo feito tudo numa única página, só que eu vou fazer isso aqui separado em dois arquivos que eu acho que fica mais simples de entender. Tá? O primeiro arquivo aqui pode ser HTML puro, tá? Não precisa ser JSP. Então vamos dizer aqui, eu tenho uma página HTML, que vai ser a minha página formulário. Nessa página formulário, eu vou ter um formulário HTML. Página HTML, tá? E eu vou criar agora uma página JSP para mostrar, tá? Então vai ser aqui um mostra pessoa. E nessa página mostra pessoa, eu vou só copiar esse código que tem aqui. Aqui não é pacote, aqui no meu caso é o modelo. Então, ó, o que a gente vai ter? Aqui, quando eu clicar, eu vou mandar aqui mostra. Opa, caiu um negócio aqui. Aqui, quando clicar, eu vou colocar no mostra pessoa.jsp. E aí, quando eu clicar no botão de submissão, eu vou enviar os dados para a página mostra pessoa.jsp. Quais são esses dados? O nome e a idade. Aqui eu vou deixar o método get, porque aí fica mais simples você ver lá no URL, mais fácil para entender. Aí esses dados foram enviados para o mostra pessoa, chegou aqui, eu vou instanciar um objeto do tipo pessoa e já vou pegar os parâmetros que vem na requisição, como os dados que eu estou enviando aqui é nome e idade, e aqui na classe pessoa eu tenho também nome e idade com os getSet corretos aqui, então nem preciso especificar um por um, já coloco o asterisco aqui e pego tudo de uma vez. Então já crio uma pessoa com os dados que vêm da requisição. E aqui depois basta mostrar
esses dados aí, tá? Sendo que se eu acessar direto mostra pessoa, não tem dado nenhum. Se eu acessar aqui direto, mostra pessoa.jsp, não tem dado nenhum, o nome não tem nome e a idade ficou 0, tá? Não mostra nada. Agora, se eu acessar o formulário, .html, aí eu consigo enviar os dados lá pro mostra pessoa. Então, por exemplo, aqui vai ser o nome Pedro, a idade do Pedro vai ser 30, e aí eu clico em enviar, enviei os dados, e aí eu consigo pegar e mostrar esses dados aqui. Ok? Daria para fazer de forma diferente, pegando um por um e tal, né? Mas a gente escreveria menos e a ideia aqui, a gente escreveria mais e a ideia aqui é escrever menos, tá? Lembrando também que os parâmetros da requisição, eu posso falar aqui param, ponto, e aí pegar os parâmetros que estão vindo da requisição. Consigo fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Para pegar os parâmetros que estão vindo da requisição. Beleza, pessoal? Tendo dúvidas, ó, põe lá no fórum, tá? Vamos colocar esse vídeo aqui no Moodle. Qualquer dúvida que você tiver com relação a isso aqui, coloca lá no fórum para a gente poder esclarecer as dúvidas, tá? Porque essas coisas vão ser cumulativas. Então, a gente tem que entender cada passo para lá na frente não virar aquela bola de neve. Sim, por fim, para a gente terminar aqui, só uma forma de desabilitar a Expression Language. Por que desabilitar? Quando surgiu a Expression Language, já existiam as páginas JSP. E pode ser que alguém foi lá na sua página do JSP e escreveu alguma coisa usando isso aqui. Um cifrão e as chaves. Né? Pode ser que alguém escreveu isso. E aí, a partir do momento que a linguagem se modernizou e inseriu o Expression Language, as páginas mais antigas iriam causar erro. Né? Ia ter um erro por conta disso aqui. Então, foi por isso que surgiu essa possibilidade de desabilitar a Expression Language. E também, hoje em dia, usando o JavaScript também mais moderno, a gente tem como utilizar uma sintaxe semelhante a isso aqui para escrever algumas um template de strings, né, lá no JavaScript. E se você faz um JavaScript já embarcado no seu código HTML, no caso do JSP, e aí você usa isso, aí vai dar erro. Né? Então, existe a possibilidade de você cancelar a Expression Language. Tá? Apesar de que também você não vai inserir, né, não é uma boa prática colocar o JavaScript misturado no HTML. Tá? Mas é a opção você poder desabilitar o Expression Language. Como é que você vai fazer? Você vai lá no arquivo web.xml, né? E você consegue lá no descritor da aplicação e aí inserir esse códigozinho aqui, né? Falando que é true, e aí você consegue ignorar as Expression Language. Beleza? Aqui está a bibliografia e por enquanto é isso. Aí eu vou colocar uma atividadezinha lá no Moodle, que vai ser uma atividade que vai valer a frequência da aula de hoje para eu saber quem foi que participou da aula, tá? E aí por enquanto é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.